Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta quinta-feira. Hoje faremos o pré-jogo, aliás, pré-jogos, né, Josias? Exatamente. Tá aqui comigo, grande companheiro de trabalho Tudo aí, tranquilo? desenvolvendo o seu melhor jornalismo, tudo bem? Tudo tranquilo? Uma boa tarde a todos os nossos queridos e amados internautas, telespectadores também. Facebookeiros. Facebookeiros, porque o nosso lema é ousadia e alegria, né? Exatamente. Então vamos aí, Antes continuar. a gente falando de cabelo, antes de começar o programa, Pois né, é, cara? né? Corta pra mim, Sidão. Aí, ó, vai cortar. Aí, Agora o Sidão sim. cortou pra mim. Exatamente. Galera, lembrando, hoje tem Cruzeiro e Botafogo às 8 horas na Arena Botafogo, né? Uma espécie de arena, né? Vamos passar isso, né? Deixa o Botafogo achar que é arena. Arena Botafogo às 8 horas, Copa do Brasil, primeiro jogo das oitavas de final desta competição, que é a segunda mais importante do Brasil, né? O Cruzeiro já tem 4 títulos e vai tentar o quinto até o fim do ano, ou se não cair, né? Lógico, né? Tudo depende. E hoje também tem seleção brasileira, Equador e Brasil, Brasil e Equador, é a estreia de Tite na seleção. E eu queria começar já falando disso, Josias, tudo bem? Tudo tranquilo, mais uma vez. Porque eu tô pensando, sabe o quê, cara? O que o Tite vai aprontar hoje? Ele tá um pouco complicado ali, né? O Brasil na 6ª posição das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia. Lembrando que o Brasil precisa dessa vitória hoje sobre o Equador e não vence lá há muito tempo, né? Para começar aí o dilema da seleção brasileira. Mas pelo menos Tite já tem o seu time escalado e montado com o novo capitão Miranda. Para mim, uma ótima escolha. Para mim, não. Continua, desenvolve. Vamos continuar desenvolvendo. Essas divergências sempre tem, mas de qualquer forma, para mim, o Miranda é uma boa escolha aí para a seleção brasileira, porque a gente for parar para pensar, talvez o jogador mais experiente ali seja o Paulinho, mas o Paulinho não tá tão bem assim, né? Na verdade, a gente nem sabe como tá o Paulinho, né? E o Miranda tá. Mas o Miranda, pelo menos, tem o histórico... Me convença, vamos lá, me convença. Que histórico o Miranda que o Miranda tem? Tem o histórico de ser o capitão da era Dunga. Ok, quando o Neymar não foi... Exemplo de quê? Um jogador Você não vai me convencer, velho. Pelo menos é um jogador que é um defensor e ele tem uma possibilidade de ser um grande líder da seleção brasileira. Tem a possibilidade. Né? E tem também as características e atributos que um jogador dessa envergadura precisa para assumir a braçadeira de capitão da seleção brasileira. O Neymar realmente não tinha condições, por tudo que nós vimos do Neymar, aí, inclusive nos Jogos Olímpicos, em que Neymar aí acabou xingando torcedores, né? A sua vida ali, Neymar mesmo, Neymarniana, como podemos colocar aqui. Neymar, que inclusive galera nos Jogos aqui Olímpicos, já tá conectando aí o Miranda. Já tá brigando com você. Claro que vão brigar, né, Josias? Quem que vai colocar a dica? O pessoal do Facebook entende muito mais do que nós que estamos aqui. Quem que vai colocar de capitão da seleção brasileira aí? Daniel Alves? Cara, eu não sei quem que vai pôr. Eu não sou... Daniel Alves? Daniel Alves, ó, tem gente aqui falando, ó, quer ver? Só porque ele é o mais... O Everton Gama, e aí, Everton, beleza? Tem até nome de time de futebol, né? Exatamente, Vasco da Gama. Não, sou o Gama lá de Brasília. Também, sou o Daniel Alves sou mais Daniel Alves de Capita. É lógico que tem mais história que o o Miranda, goleiro cara. é o Alisson. Já começa mal, não tem como colocar o Alisson de capitão. Pô, mas ele é bonito. Não, mas isso aí não é justificativa para colocar Pô. como capitão. Aí depois tem o Daniel Alves, beleza, é o mais velho, mas todo mundo critica o Daniel Alves da seleção brasileira. Vai colocar o Daniel Alves? Mas ele tem postura, ele fala, ele não fica desse de mimimi aí durante o jogo de futebol, não. O Miranda é um cara mais reservado, na dele, né? Talvez esse seja o problema dele. Mas aí do outro lado tem o Marcelo. Não dá para o Marcelo ser capitão da seleção brasileira, pelo menos eu acho. E aí temos os volantes. Renato Augusto? Não sei também, não é uma boa. A gente vai ficar discutindo aqui, mas o assunto não é capitão, Josias. O assunto é o time, beleza. Time. E o time, como está o time, Josias? Eu tenho algumas ressalvas. Eu já ia falar uma coisa que eu não vou falar, não. Eu tenho algumas ressalvas sobre esse time. Rapidão, aí. só deixa eu dar oi pra galera aqui. Beleza. O Daniel Bruno dos Santos tá mandando a gente dar oi. Oi. O Fred Anunciação fala colé. Colé, Fred. O Nilson Alves fala opa. Opa, joia, galera. Agora pode falar, Josias. Já Tem algumas... Fez aí a sua média com o pessoal do Facebook, né? Algumas ressalvas. O Paulinho é o jogador que é uma incógnita
E aí temos o ataque da seleção brasileira também, que no momento, eu acredito que seja o melhor mesmo, o Gabriel Jesus e Neymar jogando ali nesse ataque. Mas o Gabriel Jesus, na minha opinião, ele não fez uma boa Olimpíada, né? Então temos que ver como que vai ser essa estreia dele na seleção principal. Porque lembrando que era para ele ter disputado a Copa América, mas teve problema lá no passaporte dele, ele não conseguiu viajar. E agora ele vai fazer a sua estreia na seleção principal mesmo. E apesar dele ter um entrosamento ali com o Neymar, eu acho que o garoto talvez sinta um pouquinho da pressão, ainda mais jogando em Quito contra o Equador, que é uma boa seleção, né? A gente tá vendo nas eliminatórias que o Equador Então, tem um potencial aí bom. bom, já que você já colocou o Miranda no nível Ricardo Sim. Rocha de zagueiro, vamos lá Não, falar. não é. Vamos lá. Eu ia falar Baresi, mas né, Mas vamos jogou lá. muito no Atlético de Madrid, é isso que eu tenho a dizer aí. Você fica conectando Mas o ninguém Atlético tá de nem no Madrid. Atlético de Madrid, velho. Que isso, Atlético de Madrid Ninguém finalista. tá nem aí. Vamos trabalhar. Beleza. Hoje tá me irritando. Vamos trabalhar. A seleção do Equador hoje entra em campo com Dré, Juan Paredes, Gabriel Aquile, Luiz Caicedo, Walter Raivoy, Quiñones, na boa, Carlos Guerezo, Fidel Martínez. No meio campo, né? O Miller Bolanhos e o Felipe Caicedo são os atacantes. Bons Lembrando jogadores. que Eraso não foi e não foi, né? Casares foi e não foi, né? Isso. Então lesionados. é isso aí pro pessoal da turma atleticana aí que tá curiosa para saber sobre o Equador. O jogo é no Estádio Olímpico de Quito, altitude razoável. E lembrando que esse time do Equador é o líder das eliminatórias Exatamente. sul-americanas. Deixa eu ver a pontuação exata aqui da equipe. Aliás, é líder com o Uruguai, né? Isso. Vamos deixar claro, né? Dividiu. Tem 13 pontos, a coliderança junto com o Uruguai. A Argentina vem na terceira posição com 11, o Chile vem com 10, a Colômbia vem com 10. O Brasil vem na amarga sexta posição com 9 pontos ganhos, seguido do Paraguai. A questão das eliminatórias sul-americanas é que a gente sabe que temos 4 vagas e meia. Estou fazendo 5 aqui, porque são 5 vagas. Vai lá e ganha, né? Lero-lero o negócio. E o Brasil e o Paraguai são as duas equipes que estariam fora hoje, já que o Peru, Bolívia e Venezuela, eles praticamente só competem, eles praticamente só participam É muito difícil. das eliminatórias, porque o Peru tem 9, a Bolívia tem 3 e a Venezuela tem 1. Não tem o menor sentido. Esses 3 últimos times sequer estão, né, ameaçariam a classificação de algum desses 7 times que estão à frente deles. O jogo é difícil, o jogo, como eu falei, a estreia do Tite. O Tite teve uma participação fundamental no ouro olímpico, já que ele teve Auxiliou um ali o dia Micali. lá e tal, com o Micali, pai falou, Micali, vamos mudar esse trem aqui, vamos colocar 4-2-3-1, tal, pá, abrir os caras, Isso, deixar o Calma. Neymar com mais, o Neymar. meu Deus do céu, o Neymar com mais tranquilidade para trabalhar, e aí você viu que houve realmente uma grande evolução nessa equipe, já que os 2 primeiros jogos da seleção olímpica foram ridículos. Foram pífios. Ridículos, 0-0 sim, África daquele do Sul, jeito Iraque. horroroso. O Brasil conseguiu empatar com o Iraque, que inclusive tem uma boa seleção, não podemos falar, já falei isso aqui, tem uma boa seleção, tá? Deu uma pressão na Austrália hoje aí, nas eliminatórias, vocês que não acompanham, tem que acompanhar o futebol. Deu uma pressão na Austrália, mas a Austrália ganhou do Iraque, já é um time... Hoje o jogo foi daquele jogo que foi assim, meu Deus, o que vai acontecer? Exatamente. Sim, galera, a gente perde tempo vendo Austrália e Iraque. Mas a situação do Tite aí, como você tocou, eu acho que ele participou bem, né, dessa conquista olímpica, apesar de a gente dar o crédito mesmo ao trabalho do Micali, que já vinha com essa seleção olímpica há muito tempo trabalhando, depois da saída do Alexandre Galo, mas o Tite, obviamente, não vai colocar um esquema com 4 atacantes, como o Micali fez. Primeiro porque o nível das eliminatórias sul-americanas é totalmente diferente do campeonato olímpico. Porque a gente viu o campeonato olímpico, né, o Brasil passeou para cima da Dinamarca, depois detonou lá a Colômbia, enfiou 6 em Honduras, e aí veio a Alemanha, foi um jogo muito complicado, mas os 4 atacantes resistiram muito bem ali, voltando para marcar também. E, obviamente, o Tite não vai fazer isso com a seleção brasileira, abrir o time dessa forma. Então vai ser um jogo mais
precavido e ele já adiantou que vai jogar pelo resultado. O importante nesse primeiro momento é conseguir resultado, para depois a gente voltar, quem sabe, a termos e vermos um futebol vistoso da seleção brasileira. Vistoso, você tá Vistoso. exigindo muito, né? É. Nossa, vistoso. O Everton Gama fala que o Paulinho vem sendo criticado pela convocação, mas acha ele um excelente jogador. O problema é que ele foi pra China. Hoje eu tô demais. São dois meio-campistas da China, o Renato Augusto Não, pois e é, o Paulinho. problema é que o Tite, né, ele tá fazendo a seleção brasileira Corinthians. um Corinthians, né? Assim, nada contra o Corinthians, eu gosto do Corinthians e tal, mas você montar a sua base inteira numa equipe que foi, legal, foi campeã brasileira, mas hora nenhuma esse Corinthians encheu os olhos da galera, hora nenhuma a gente viu esse Corinthians comendo a bola. O Renato Augusto é um bom jogador, mas não é um baita jogador, não é jogador, na minha opinião, para ser titular da seleção brasileira. Para mim isso é fato, assim. Assim como o Paulinho também não. Paulinho é um bom jogador, já foi titular da seleção brasileira em algumas oportunidades, mas não é jogador, na minha opinião, da seleção brasileira. O cara quis ganhar dinheiro lá no Guangzhou Evergrande da China. Sim. Assim como foi Ricardo Goulart, assim como foi Everton Ribeiro para os Emirados Árabes, assim como como foi Robinho, assim como foi Diego Tardelli. Gente, é uma escolha que você faz. A Liga Chinesa não te dá parâmetro para nada. Não, além de não te dar parâmetro, não te dá segurança nenhuma, né? Porque a gente tá vendo aí Jô e Tardelli sem jogar. Porque no último momento lá contrataram vários jogadores estrangeiros e o primeiro nome que eles viram na lista deles, eles cortaram. Então o Tardelli tá aí esperando e o Jô também na mesma situação. Não, uma confusão danada. Isso. Bom, vamos falar agora de... só lembrando que o jogo da Seleção Brasileira acontece às 18 horas. E galera, ao invés de ver novela, vão ver jogo de futebol, tá bom? E depois o Brasil joga na terça-feira contra a Colômbia, 9h45, depois da novela. Lá em Manaus. Aí sim você pode ver a novela e depois você vai ver o futebol. Jogo lá em Manaus, né? Isso. Suave, naquele... Suave. Você já foi lá, né? Então você conhece, né? Como é que é a situação lá. Eu gosto muito de Manaus. Manaus é uma cidade maravilhosa. Pena que eu não tive tempo de comer aqueles peixes maravilhosos deles, né? Uma série rápida. Lamentações da vida, né, Jesus? Vamos falar de Cruzeiro? Sim. Então, galera, o Cruzeiro joga às 8 horas da noite, já falamos aqui, na Arena. A Arena Botafogo, mais conhecido como Estádio Luso Brasileiro. Luso Brasileiro, que é de quem? O Estádio Luso Brasileiro pertence à Portuguesa do Rio de Janeiro. Portuguesa do Rio. Exatamente. E o estádio fica na Ilha do Governador. Isso. Para quem não sabe, gente, o Botafogo ele reestruturou o estádio para levá-lo enquanto os Jogos Olímpicos e Paralímpicos não terminam, né? O Engenhão, que é o estádio do Botafogo, é o estádio Newton Santos. Ele foi reformulado para os Jogos Olímpicos, né? Inclusive tinha até aquela parte do teto que caiu, né? Que loucura. Pois eu ficava olhando toda vez lá para ver se estava seguro mesmo. Mas tá seguro, Josias. Todo mundo saiu direitinho. Sim. Lá, né? E aí, ele reformou esse estádio para poder fazer os jogos até o fim desta temporada. Então, Cruzeiro e Botafogo acontecerá lá. Questões de Cruzeiro e Botafogo, né? Temos aqui os times, tá? Vou passar para vocês, meus amigos. O Cruzeiro vai em campo com o Rafael, que foi muito bem, né? Contra o Santa Cruz. Contra o Santinha. Luiz Ricardo, não, esse é o time do Botafogo. Rafael, Lucas, Bruno Rodrigo, Manuel Edmar, Henrique, Ariel Cabral, Robinho Arrascaeta, Sobres, Ramon Ábila. A questão desse time é o Romero fora. Sim. O Ariel Cabral barrou o Romero, né? Na minha opinião, de maneira errada, né? Para mim tinha que ser Ariel Cabral fora para Romero dentro e Henrique voltando como titular e capitão desse time. Mas Mano Menezes está lá treinando o time todo santo dia, treina o time todo santo jogo, então a gente já sabe como é que ele trabalha. Ele trabalha dessa forma mesmo, né? Sim, até porque o Ariel Cabral foi muito bem com ele no ano passado. Exatamente. E aí temos o Botafogo que tem Sidão. Ô, Sidão! Sidão tá aí. Sidão tá ali, né? É goleiro, tudo. Tá Sidão várias funções. É um cara que ali, coitado, o Fausto deixou ele sozinho hoje, né? Isso. Tá lá Sidão, sozinho pra quem não sabe, na nossa edição. Hoje ele é tudo, ele é o câmera, ele é o editor de corte, ele é o cinegrafista, ele é o editor, diretor de TV, enfim. Parabéns, Sidão. Sidão, Luiz Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Santos e Diego Barbosa, Ayrton ou Fernandes, Bruno Silva, Rodrigo Linoso e Camilo, para quem não lembra de Camilo, aquele mesmo.
Neilton e Sassá. Neilton, aquele mesmo, tá bom? O técnico Sassá, é o Jair grande Ventura. jogador. Revelação do Cara, o Botafogo. Botafogo tem tido até umas boas respostas aí nas Sim. últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Um time que está se tornando de veras perigoso, mas ainda o Cruzeiro é favorito, né? Até mesmo para a partida de hoje. Sim, sim. Vai jogar nesse estádio bem acanhado. É uma arena, porque ela é aberta, então a gente pode chamar de arena pelas situações que o Botafogo colocou nesse estádio. E lembrando que o Botafogo jogou bem contra o Atlético Paranaense, teve até oportunidades de empatar o jogo lá, acabou perdendo lá na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro, mas de qualquer forma o Botafogo é um time perigoso, sim, é um time que vai brigar para não cair mesmo, vai fazer jogos duríssimos pela frente, inclusive o Cruzeiro vai enfrentar o Botafogo nessa sequência e também pelo Brasileiro, então tem que ficar bem atento, principalmente esse ataque com Neilton e Sassá. Neilton aí, que tá querendo também provar várias coisas aí pro Cruzeiro, que o Cruzeiro não quis o Neilton, né? Acabou deixando o Neilton lá no Botafogo mesmo, e o Sassá é o principal jogador desse time do Botafogo aí. Fora isso, teve essa situação do Ricardo Gomes deixando o Botafogo, acho que ele fez uma coisa bem errada, porque mesmo o Botafogo brigando para não cair, a situação dele ia estar bem mais tranquila no Botafogo do que no São Paulo. Porque o São Paulo a gente está vendo que tá meio complicado as coisas lá, estão invadindo o CT, E né? tem um detalhe, né? Ele negou o Cruzeiro. Negou o Cruzeiro. Hein? Né? Que coisa, Mas eu né? acho que foi até melhor pro Cruzeiro essa negativa aí, nas circunstâncias que o São Paulo se encontra agora. O Cruzeiro se encontra numa situação boa, né? Boa. Pelo menos está mais equilibrado do que o São Paulo, porque o São Paulo é aquela dinamite ali, né? Prestes a estourar a qualquer momento. Estourar mesmo, literalmente tudo ali, né? O que está acontecendo. Agora, o Cruzeiro tem essa capacidade muito boa aí de ganhar essa partida hoje. Até porque o Cruzeiro já vem fazendo bons jogos no Brasileiro, provou isso primeiramente contra o Figueirense e depois venceu Segundamente, né? contra o Santa Cruz. E para provar a evolução do time, nada melhor do que disputar uma competição mata-mata e ter cuidados, principalmente para não levar gols nessa partida de hoje e também marcar um golzinho lá, vai ser muito válido da Arena do Governador, trazendo uma vantagem boa para Belo Horizonte. E aí, dentro de casa, o Cruzeiro tem a capacidade mesmo de matar o Botafogo e avançar às quartas de final da Copa do Brasil. O nosso glorioso Carlos Cunha, um abraço, viu, Carlos, pela sua participação aqui conosco. Ele comenta, né, aquilo que a gente já falou aqui, né, Josias? O caminho mais curto para chegar na Libertadores é ganhar a Copa do Brasil. Dá-lhe Cruzeiro, pois somos um time copeiro e dá para ganhar mais esta. É verdade. Dá para ganhar. É verdade. Até no último esporte.com, agora eu já não sei se foi na segunda, se foi na semana passada, teve um internauta perguntando o que era mais fácil, né? Chegar no G4 ou chegar pela Copa do Brasil. Foi na segunda-feira. É difícil falar, né? Mas assim, basicamente, a Copa do Brasil faltam 8 jogos. Sim. 8 jogos. São jogos decisivos. A diferença da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro é que você joga 8 partidas decisivas, como se fossem finais. Você tem que jogar no limite para você ter uma situação favorável na fase seguinte. Agora, com relação ao Campeonato Brasileiro, é aquilo. Você tem que ganhar, ver o que vai acontecer lá na frente, torcer pra galera, né? Então é mais complicado mesmo. E o Cruzeiro deixou a vaca andar demais, né? Quando a vaca deitou, não teve jeito mais. A sorte é que, pelo menos, assim, pelo que o time está desempenhando, dá para ter uma tranquilidade para a torcida, né, de que não vai passar por apuros aí logo mais no campeonato, né? Porque o Cruzeiro vai pegar adversários complicados pela frente no Brasileiro e pelo menos matando os que estão ali disputando com ele já dá uma gordurinha aí, porque tem muito campeonato ainda para rolar no Brasileiro. E a Copa do Brasil, o time depende apenas de si mesmo, né? Jogar no limite e partir para cima para conquistar os resultados. Você joga no limite para fazer a conquista, né? Isso. Não dá para você brincar. Maior campeão da Copa do Brasil, juntamente com o Grêmio,
Então a possibilidade é boa, o Botafogo é um adversário. Eu vou escrever isso aqui, ó, porque a gente fala essa mesma coisa sempre, né? Cruzeiro sempre é o maior campeão, sempre com o Grêmio. Eu vou deixar escrito aqui, a gente não precisa Isso, repetir. toda vez também os comentaristas aí de Todo mundo conta, fala. Não, o pessoal aqui também fala. Fala, o maior campeão da Copa do Brasil, buscando aí o pentacampeonato. E o Botafogo é um time bom aí pro Cruzeiro, tendo em vista os outros adversários aí desta fase, tirando, logicamente, ali o Fortaleza, que não aguentou o Inter ontem. O Inter finalmente ganhou uma partida depois de 14 jogos. E também o Botafogo... Ganhou o campeonato errado, né? Ganhou o campeonato errado. Mas o Celso Roth ficou feliz lá com a vitória, viu? Ele gostou bastante. Celso Roth não ganhava. 3 meses, Celso Roth não ganhava uma partida há 407 dias. É só isso que eu tenho a dizer agora. Não precisa mais ser 407 dias você ganhar uma partida de futebol, o Celso Roth. Temos uma mensagem, sabe de quem aqui, José? Sim. Gustavo Guimarães. Sabe quem é Gustavo Guimarães? Está lá, né, nos Estados Unidos. Claro, tá lá, Tá fazendo uns 38, 40 graus lá. E o pior não é isso não, né? Gente, o Gustavo é atleticano. Sim. Nosso amigo, ele é o blogueiro do First Down junto comigo e com esse menino aqui que vocês veem. First Down, gente, é futebol americano, tá? Isso. Ele fala a seguinte frase. Esqueçam a seleção brasileira eliminatórias do jogo do Cruzeiro na Copa do Brasil. Hoje temos New York Giants e New England Patriots pela pré-temporada da NFL. O resto não importa. Abraço pra vocês. Cara, pré-temporada é que não importa. Ninguém tá nem aí pra aqui no Brasil ninguém tá vendo isso. Nem passa a pré-temporada na televisão. Esquece, não. Quando a bola oval subir assim, ó, a gente vai lá e fala. Comentário totalmente desnecessário. Gustavo, vou te dar mais uma chance, tá? Comenta uma coisa aí que... Fala de novo. Que realmente é válida aqui para o nosso debate, que aí sim você receberá a participação merecida nesse programa, assim como todos os internautas que estão mandando mensagem. Por favor, ensine ele aí, gente, a mandar. Inclusive a Ângela Moraes aqui, que vai lá. Vamos lá, Timão. Mas aí a gente bate aqui na foto da Ângela, ela tem um símbolozinho do Cruzeiro, né? Então o Timão não é o Corinthians, o Timão é o Cruzeiro. Né? Timão é o Cruzeiro. Tá certo. Torcedor, falta a sua literação. Né? Exatamente. Bonito. Temos aqui perguntas, Josias. Sim. Não, na verdade o Gelson Santos fala assim, vai Fogão, manda abraços aí pra Nova Serrana. Nova Serrana sempre aqui com a gente, viu? Galera, me mandem sapatos, por gentileza, tá? Vou adorar. Último jogo do Cruzeiro lá, que... Não foi o último jogo que eu tive o privilégio de fazer, mas ano passado estavam lá na estreia de Arrascaeta, inclusive, Sim. Foi em Nova Serrana. Exatamente. Na Arena do Calçado, né? Foi lá. Foi na Arena do Calçado. O Cláudio Aguiar fala, o Cruzeiro é grande, vai sair dessa má fase logo, logo. Já melhorou demais. É verdade? Tá bem? Sim, o Cruzeiro tá melhorou, bem, melhorou. Né? É a situação do Romero aí, que é uma coisa até curiosa, né? O Romero, eu acho assim, o meio-campo do Cruzeiro já é um meio-campo muito técnico. E talvez, né, uma partida contra o Botafogo, jogando nas condições acanhadas do estádio lá, a Luso Brasileiro, a Arena do Botafogo, seja lá como vocês queiram chamar aquele estádio, eu acho que um jogador mais pegador e marcador seria importante. Porque o Botafogo vai vir também mordendo para cima do Cruzeiro. Porque é uma oportunidade boa para o Botafogo também de conquistar um campeonato. A verdade é que são dois times que estão mais ou menos na mesma posição no Campeonato Brasileiro e se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então os objetivos dela basicamente são os mesmos, escapar do rebaixamento e tentar conquistar um título ainda nessa temporada. Exatamente. No caso do Botafogo, né? E como o Cruzeiro vai pegar Neilton e Sassá, que são jogadores rápidos, talvez a dinâmica de jogo ali de Ariel Cabral e Henrique não seja tão válida para esse embate. O Mano não gosta de pegada. Isso. Ele deixa. Técnico, aliás, ele e o Tite são treinadores parecidos nesse sentido, né? O Tite é um cara que tenta conservar a bola e tenta tocar mais e tal. Ter o controle a seleção que vai jogar hoje. Exatamente. Né? E no caso do Mano Menezes, a mesma coisa. Ele prefere jogadores como Ariel Cabral e Henrique, que são pegadores, sim, são pegadores, mas que conseguem sair mais pro jogo do que o Romero. Com Paulo Bento, para quem não lembra do Paulo Bento como treinador do Cruzeiro, isso aconteceu, tá, gente? O que acontecia? O Romero ficava aqui como central no meio-campo, enquanto os outros dois ficavam aqui na ponta. O que ele fazia? Pegava aqui, tocava, voltava, ele dava uns passinhos para frente, então ele empurrava o time adversário para trás. O Romero era o cara que conduzia esse time para frente, conduzia esse time para o ataque.
Não efetivamente dava o último passe, como o pessoal gosta de falar, mas era o cara que ditava o posicionamento do time ao longo do jogo. Então ele vinha pra cá, tocava para Henrique, Henrique voltava nele, pá, dava um passinho pra frente. Era assim que o Paulo Bento jogava. Com o Mano, não. Com o Mano, você tem plantado mais 2 volantes que saem sim pro jogo, mas quando um vai, o outro fica, né? E fazer esse rodízio, né? Dos caras que estão ali no meio campo, com o Robinho, por exemplo, voltando bem, com a Arrascaeta também voltando bem, e deixando o Ábila preso lá na frente, com o Rafael Sobis um pouco deslocado pro lado. São maneiras diferentes de ver o mesmo jogo? Sim. Agora, tá dando resultado com o Mano? Tá. Deu com o Paulo Bento? Não. Então, é uma dúvida que a gente vai ter e que a gente vai tirar hoje, né? Sim. Porque pra mim, o Romero é titular desse time. Por Henrique, mais... com o Cabral, com o Rafinha, com o Robinho. Por mais qualidade que o Ariel Cabral tenha, falta um cara pra pegar mesmo, pra ser o cara pegador desse time, porque precisa, o time precisa disso, né? A gente vê o Atlético aí, tem o Donizete que vai apertar mesmo, todo jogo é assim. E o Cruzeiro vai ficar um pouco devendo, mas quem sabe o Ariel Cabral aí não mostra também aí para todos nós que nesse jogo de hoje que ele pode fazer isso também, assim como o Henrique também pode fazer. Mas o Henrique é um jogador também mais primeiro volante, mais plantado, e o Robinho vai sair para o jogo, né? Vai ser um cara para armar mesmo a jogada junto com a Arrascaeta. Então, a incumbência fica com o Ariel Cabral. É verdade. Lembrando que temos aí Edmar, que é um jogador também já um pouco mais veterano, né, na lateral. Então, tem que ficar ali próximo dele para não ter esses avanços pelas pontas. O Edson Francisco do Nascimento Júnior pergunta qual é o placar do jogo de hoje, Josias? Difícil o placar, mas acho que vai ficar ali empatado, viu? E é bom pro Cruzeiro, 1-1 ali, já é um resultado... Que empatado, ótimo. Velho. Empatado nada. Cruzeiro... Ontem o Corinthians estava comemorando uma vitória com o empate lá para cima do Fluminense. Mais uma vez, Cássio catando borboleta num jogo de futebol. Aí reclamam depois, né? E ele falou que foi falta nele. Tá. O Cássio tá, uma leitura de jogo do Cássio eu gosto uma coisa do Cássio. espetacular. Ele é muito doido. Não sei. Gosta de rock, né, Josias? Gosta. Cara que gosta de rock. Goleiro muito excêntrico, podemos dizer. Eu gosto muito do Cássio. Eu não. Então, o Cláudio Aguiar fala, Cruzeirão cabuloso, maior vencedor da Copa do Brasil. Depois ele me xinga, mas eu não vou falar aqui, que vocês estão lendo aí. Eu acho que o Cruzeiro ganha, viu, Edson? Porque é mais time, cara. Basicamente é mais time. Você pega posição por posição aqui, você vê que é mais jogador. Claro. Tem mais treinador, o time tá mais entrosado, o time tá numa boa fase, né? Então não tem por que não ganhar. Mesmo sendo no Rio, mesmo sendo Natal Arena Botafogo, que eu particularmente não conheço. O Everton Gama tá falando que o Sidão é um bom goleiro. Viu, Sidão? É um bom goleiro. O Everton tá te elogiando aqui, bom viu? goleiro, Sidão, realmente. Bem falado. Gosto muito do Sidão, ué. Gosta muito do Sidão. Não, como bom goleiro, ele é bom goleiro. É como cinegrafista, não? Cinegrafista também, um bom cinegrafista. É zoado. Você não pode encher a bola do Sidão assim, não. Pois é. Lembrando, moçada, que hoje também, só vou confirmar aqui a escalação, porque é difícil também decorar a escalação de 27 milhões de times de novo. Mas Lucas Prato estreia hoje como titular da seleção argentina, vai jogar de centroavante. Não entendi, né? O Balsa saiu do São Paulo, né? Criou um caos lá no São Paulo. Agora ele foi lá para a seleção argentina e me coloca o Prato de centroavante. Não entendi, mas enfim, né? Vai ser ter uma experiência interessante aí, porque no Atlético muitas vezes, se for colocar o Prato junto, porque o que cantaram quando contrataram o Fred era que o Prato é um jogador que sai mais da área. Então, teoricamente, o Prato não é um centroavante, pelo que foi cantado aí quando o Fred chegou. E agora na seleção argentina ele vai ser o centroavante. Então vamos ver como vai ser esse desempenho. Porque vamos lá, eu vou criar uma polêmica aqui, a galera vai me chamar de cruzeirense e tal, mas eu não tô nem aí. Se fosse pra levar atacante, centroavante, levasse o Ábila, né? Pois é, o Ábila... Inclusive o Ábila tem até Falei um apoio... besteira? Falei besteira. Assim,
O Bausa, ele levou o seu... ele convocou o Prato pelo conhecimento que tem do Prato no futebol brasileiro. Inclusive, o Prato fez um gol aí no São Paulo quando o Bausa estava indo embora, né? Foi o último jogo do Bausa pelo São Paulo que o Atlético ganhou lá no Morumbi. E aí, talvez ele tenha visto ali características que se adequam aí bem à seleção argentina, que precisa de um jogador assim, e na minha opinião, o Prato é 1000 vezes melhor do que Higuaín. Porque se o Higuaín, ó, eu tô falando na seleção argentina. Na seleção argentina. O Higuaín não joga. Sério? Sério, o Higuaín não está jogando nada na seleção argentina. Entendeu? Não está jogando o mercado, nada. Bom, o mercado não entende nada, mas o mercado fala outra coisa que você. É um jogador de clube, é isso que as pessoas querem que eu fale. Aí, jogador de clube, Higuaín, a gente viu na Copa do Mundo o que ele fez, viu na Copa América o que ele fez. 2 vezes. Isso, pode até render futuramente, mas a oportunidade hoje é do Prato, e se o Prato fizer seus golzinhos hoje, até porque o Prato pode ser muito bem servido pelo Messi, vai ter uma companhia ótima aí no ataque. Se o Prato fizer seus golzinhos, quem sabe aí o Prato até pode assumir essa posição. Mas eu acredito também que em um futuro próximo, muito próximo, Ramon Ábila estará na seleção argentina também. Posso falar? Sim. Vou falar. Argentina e Uruguai hoje, 8h30 da noite, Isso. tá? E a Argentina vai com Romero, Mas, Funes Mori, Otamendi, Zabaleta, Mascherano e o Biglia, né? Di Maria, Dybala, Messi, Lucas Prato. A questão é, no Galo, Lucas Prato joga na posição de Di Maria. Sim. E aí? Di Maria é mais veloz que o Prato. Não, gente. Então, Vamos lá, não, peraí. Bem mais veloz que o Prato. O Prato é um baita jogador? É um baita jogador, né? Não estamos aqui discutindo se o cara é bom. Cara. Ele é bom. Tanto que ele hoje vai jogar 9 da Argentina. Mas a Argentina tem o melhor ataque do mundo. É o melhor ataque do mundo. Não é, nenhuma seleção do mundo tem um ataque, tem Di Maria, Agüero, Tevez, Dybala, Di Maria, Higuaín. Não tem. Você vai procurar lá em todo... Pra quem gosta de jogar FIFA, né, jogar PES, né, José? Procura lá o nível da galera. Não tem, não existe. É por isso que eu acho forçado o Prato como camisa 9 da seleção argentina, porque ele é um bom jogador, mas ele não é jogador de seleção. Eles têm baitas jogadores no mundo que não vestiram a camisa da seleção. A minha opinião é essa. Assim como o Ábila também não é, assim como o Romero também não é. Porque a Argentina hoje tem a 3ª ou a 4ª melhor seleção do mundo. E lembrando que a Argentina tem Jonathan Calleri ainda, né? Que é bom jogador também. Bom jogador e também. novo. A vantagem do Calheri é que ele é novo, tá? Isso. Agora, o que passa ano, entra ano, passa treinador, entra treinador. Defesa. E por que Tevez não é convocado para a seleção da Argentina? Só Deus para não responder, né? O Tevez já desistiu disso aí também. Não importa mais com isso. Né? Por tantas vezes que ele não é convocado, não foi convocado para a Copa América também, por exemplo. Mas na Copa América aconteceu coisas interessantes aí, que talvez o Bausa tenha até sido orientado a dar uma mexida na seleção argentina, principalmente no Higuaín. Esse é o ponto. Ele deve ter sido orientado. Pra quem não sabe a história do Higuaín, galera, o Higuaín é um cara que jogou a final da Copa do Mundo contra a Alemanha, no Maracanã. 0x0, era 9 minutos de jogo, mais ou menos. Lembro desse lance como se fosse hoje. Neuer e o gol do Maracanã, e a torcida da Argentina atrás. O que ele fez? Isolou. Nada, errou. Copa América 2015, no Chile, final 0x0, Chile e Argentina, foi para os pênaltis no final, né? Não sei se foi no fim do primeiro tempo da prorrogação, ou se já foi no segundo tempo do jogo. Ele teve uma chance incrível, a bola passou assim, ó, nele, ó. E ele foi lá e não conseguiu mandar para fora ainda. E ano passado, mais uma vez, esse ano, né? Nos Estados Unidos, Copa América Centenário, a mesma oportunidade. Ele e o goleirão bravo do Chile, o que ele faz? Erra. E aí o que acontece? Messi sem título. Isso, em resumo. Messi. E assim, a culpa, o Messi queria até assumir a culpa, né? Porque ele mesmo pediu para sair da seleção argentina, ou melhor, pediu não, ele falou que não ia jogar mais. E aí muita gente começou a cornetar principalmente na Argentina,
Higuaín. Higuaín. E aí o Higuaín acabou ficando marcado por conta desses sucessivos erros. E agora Lucas Prato tem a possibilidade de, inclusive, ele já tinha pedido isso. No Atlético a gente tem que falar, ele não é... Tá jogando bem no Atlético, sim. Esse ano teve problemas de lesão, né? Que isso também atrapalhou o seu desempenho. Mas agora, quem sabe aí na oportunidade na seleção argentina para reanimar o jogador. E ele também teve muitas coisas aí paralelas de muitas ofertas de fora, da China, teve oferta da Espanha, que isso aí, inclusive agora, né? No fechamento da janela. Essa semana. Isso, mexe com a cabeça do jogador. Né? O jogador quer pensar aí no seu futuro, ganhar mais uma graninha, né? Colocar uma graninha na poupança e tal, mas quem sabe na Argentina ele consiga aí mostrar todo o seu potencial. E eu vou falar para vocês, viu? Ele como titular da seleção argentina é ótimo pro Galo, porque o Galo vai inflacionar o prato até não poder mais. Com certeza. Tomara que ele marque muitos gols hoje no Uruguai, né, Josias? Exatamente, na Uruguai, que é um dos líderes e tem um timaço também aí. Que não tem Arrascaeta, né? Que não tem Arrascaeta, mas o Arrascaeta está sendo trabalhado aí também. Né, mas é engraçado, porque o Arrascaeta é convocado quando ele não tá bem, e quando ele tá bem, ele não é convocado. Eu não vou entender também o também nosso... o Tavares nem coloca Oscar Tavares, nem coloca pra jogar mesmo o Arrascaeta, né? É um cara sensacional. Não faz muita diferença. É verdade. Que ele faz, né? Então mas é futuramente, isso, né? Quem sabe. Então é isso, né? Falamos de tudo aí. Tudo, né? Tudo, ótimo, futebol, ótimo. Seleção, até da Argentina nós falamos aqui. Exatamente. Os argentinos que fizeram muita festa aí no Rio de Janeiro, ganharam suas medalhas. 3 medalhas de ouro, galera. Mas também, né, no futebol, o brasileiro foi à forra com os argentinos e ficou zoando o Maradona eternamente. Maradona que assumiu recentemente o filho aí, você vê fofocas aí de futebol. 29 anos. Sessão ego aqui com Josias 29 Pereira. anos tem o filhote de Maradona. Mas essa galera enfim. Impressionante. Obrigado, hein, velho? Eu que agradeço mais uma vez, um abraço a todos os nossos queridos internautas. Continue acompanhando, vamos cobrir tudo aí dos jogos de hoje. Né? A galera vai estar frenética aí hoje à noite, cobrindo a seleção brasileira e também o Cruzeiro, arrematando. Inclusive, aí. você está convidado para continuar aí trabalhando, tá? Eu acho que eu vou ficar aí, né? Vai nada, você vai embora. Então é isso, turma. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.